boa tarde, GE chegou chegando, hoje é feriadão, né? Mas é dia de trabalho pra galera do Globo Esporte e dia de jogo pra Cruzeiro e Vila Nova, a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. É o primeiro jogo da terceira fase, hein? Ó quem já tá aqui, pronta pra falar com a gente, direto do palco da partida, Maria Cláudia Bonucci. Ô Bonucci, o time pode ter mudanças pra hoje à noite? Muito boa tarde pra você. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você, todo mundo está com a gente. Pode, uma delas é até certa, né? Que é o retorno do Fabrício Bruno na zaga, ele que cumpriu suspensão na última partida do Cruzeiro, aquela vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Outras mudanças podem ocorrer por questão de desgaste de alguns jogadores. Por exemplo, o retorno do Fabrício Bruno ao time não necessariamente tira o Jonathan Jesus. Isso porque o Vidalba pode ir para a lateral esquerda para dar um descanso para o Kaique, que vem de uma sequência aí de 5 partidas como titular. Outros atletas que têm sofrido com desgaste podem ser poupados são o Lucas Silva e o Matheus Pereira, mas por enquanto a gente está apostando na manutenção deles na equipe titular. Inclusive vamos dar aquela olhada no campinho, né, o provável time do Leonardo Jardim, que deve ser com o Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Vidalba, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e lá na frente o Caio Jorge. Nesse jogo, pessoal, pode rolar o reencontro entre jogadores que foram campeões mundiais. O Cruzeiro está buscando regularidade. Para isso, vai ter que frear o bom momento do Vila, viu? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Campeão! Ah, é só alegria! É com esse espírito que o Vila Nova chega para encarar o Cruzeiro. Terceiro colocado da Série B, o Tigre é o atual campeão goiano. O Tigre vai comemorar o título! Conquistou o estadual depois de 20 anos, com a ajuda de um veterano, o meio-campo Ralf. E sabe o que o Quarentão falou depois do título? Se eu falar pra você que é o mais importante, você vai achar que é mentira minha. Por tudo, pela história, pelo que o Vila passou, pelos anos que não conquistava esse título. Então é o mais importante da minha carreira, da minha vida. E olha que ele tem no currículo um mundial, tá? Foi campeão em 2012 com o Corinthians, ao lado do goleiro Cássio. Passa a testa o torcedor corintiano! No Clube Paulista, o Ralf também jogou com o Fagner. Logo mais vão se reencontrar, vestindo cores diferentes. E se o Vila do Ralf não perde há 4 partidas, o Cruzeiro ainda busca regularidade em 2025. Se você fica oscilando, perde, ganha, você não cria confiança. Então, a gente possa dar sequência e pegar uma sequência boa de vitórias. O confronto desta noite aqui no Mineirão marca também o reencontro de Cruzeiro e Vila Nova na Copa do Brasil. As equipes só se enfrentaram em uma edição do torneio e foi num ano mágico da história do Cruzeiro. 2003, o ano da tríplice coroa. Cruzeiro e Vila Nova se cruzaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida no Mineirão, 2-0 para o Cruzeiro. Em Serra Dourada, em Goiânia, outra vitória, 2-1. O segundo gol do Cruzeiro foi marcado pelo meio-campo Sandro, o único dele naquela temporada. Foi um gol especial, né? Eu lembro muito bem esse lance. Lembro que eu dei a caneta no defensor deles e fiz a finalização de perna direita, né, no campo do goleiro, ele ficou parado. Foi muito emocionante para mim, né? 22 anos depois, mesmo com o bom momento do Vila, para ele, o Cruzeiro vai se dar melhor mais uma vez. Eu tenho acompanhado bastante, né, tanto o Cruzeiro, né, como a Série B. Vai ser um jogo difícil. O Vila Nova está numa crescente muito boa e vai ser um jogo quem errar menos, né? Lógico que, no meu ponto de vista, o Cruzeiro é favorito. A gente continua falando de Cruzeiro e Bonucci continua na resenha do GE para falar agora sobre o assunto Dudu. Ô Bonucci, você tem novidades aí? O Dudu voltou a treinar com o time, é isso mesmo? Voltou a treinar
ontem, Marcelo, depois de uma reunião, né, entre o Dudu, o staff dele e a diretoria do Cruzeiro. Mas a tendência é de que, por enquanto, ele não volte a ser utilizado, segue fora dos planos do técnico Leonardo Jardim. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, uma multa rescisória muito alta, né, em torno de 60 milhões de reais. Multa que o Cruzeiro não quer pagar e o Dudu também não quer sair sem receber, né? Então, enquanto nenhuma das partes ceder nesse aspecto financeiro, a situação do Dudu no Cruzeiro segue indefinida. O GE apurou que o Cruzeiro não tem pressa, uma vez que ele só pode ser inscrito por outro clube na próxima janela a partir do dia 2 de junho. Ficar no Cruzeiro também é uma possibilidade, mas aí o Dudu vai ter que reconquistar espaço no time e a confiança do treinador, Marcelo. Valeu, Bonucci. Bom feriadão pra você. A gente continua falando sobre o Dudu, só que agora com a possibilidade dele mudar de time e vestir a camisa do rival. Já imaginou o Dudu no Atlético? O GE trouxe a notícia que o técnico Cuca entrou em contato com o Dudu. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 e também em 2017. O GE também apurou que o empresário do Dudu já teve até uma reunião com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Oficialmente, a diretoria não fala sobre o assunto. Bora de Brasileirão Feminino, porque ontem rolou um encontro das craques Bianca Brasil e Cris em Cruzeiro e Flamengo. Bianca, eu também te amo, amor. De um lado, a maior artilheira da história do Brasileirão Feminino. Do outro, a maior artilheira da história das Olimpíadas com a seleção feminina. Bianca Brasil e Cristiane. Duas gigantes do futebol que se admiram dentro e fora de campo. Eu sempre olhei a Marta e a Cris. Só que a Cris eu sou de amiga, entendeu? Eu já conheço o filho, vou na casa, conheço o pai e mãe, aí ficou maior. Fácil. E jogar contra? Sempre muito difícil, sempre falo, não vai de primeira. Não vai de primeira, que senão... Tem que dar trabalho para essas jovens. E deu trabalho mesmo. O Cruzeiro recebeu o Flamengo pelo Brasileirão Feminino. A equipe carioca abriu o placar no Castor Cifuentes. No segundo tempo, o Cruzeiro empatou. 1-1. Gol! Letícia! Do Cruzeiro! Nem Bianca e nem Cris fizeram gols na partida. Mas não tinha como tirar o olho delas. Vamos, Bianca! Quem não é muito fã da Cris, né? A gente que acompanha o futebol feminino de perto sabe o tamanho que ela tem dentro de campo, fora de campo. É impossível, né? Uma mulher hoje no Brasil que acompanha futebol feminino, é impossível não ser fã da Cris. É do mesmo jeito que a Bianca é, eu também sou. Hoje eu tenho a honra de conseguir jogar contra, já joguei a favor e dizer que eu sou amiga da minha ídola, da minha maior referência no futebol. Cara, é uma responsabilidade, né? Porque quando me olham pela TV e trabalham comigo no dia a dia, a minha intensidade é muito grande. Cobro muito, exijo muito, faço muito, quero muito, não sei perder. E que bom que ela soube lidar com isso, porque tem gente que não sabe lidar. Ela é muito intensa sim, mas tem um coração gigante. Ela me conheceu de todos os jeitos. Cristiane mãe, Cristiane atleta, Cristiane dona de casa, Cristiane amiga. Então isso pra mim me deixa muito orgulhosa. Eu também te amo, amor. Depois do apito final, aí é só amor, né? Mas daqui a pouco tem mais Cruzeiro e Flamengo, viu? Hoje aqui no feminino, mais domingo, o Cruzeiro masculino também vai enfrentar o Flamengo lá no Mineirão pela 7ª rodada do Brasileiro. E aí, você vai estar lá também ou não? Vou estar lá, tô sempre. Feminino, Gregorão, Castor Cifuentes, masculino, Mineirão, Independência, onde for. Em todos, com o Cruzeiro sempre. As cabulosas, Segura a onda, porque tá rolando, inclusive aqui no nosso YouTube, o programa mal começou, a gente já tá com quase 2.000 pessoas aqui. E Dudu no Atlético, você aprova? Essa é a nossa enquete. Por enquanto, 58% dos votos não. Estão falando só o comecinho mesmo, Aninha, que daqui a pouco a gente vai destrinchar essa história, mas do anúncio aí, tá no noataque.com.br, Miltinho, coloca aqui também. Dudu volta a treinar no Cruzeiro após reunião com diretoria. Voltar a treinar não significa que vai permanecer, não necessariamente, né? É isso aí, Bel. Ele foi reintegrado aos treinos, mas não foi reintegrado à equipe ainda. Inclusive, ele não está escalado para o jogo de hoje, ele está fora do jogo de hoje, mas segue treinando, está lá na Toca da Raposa 2. E é isso aí, Bel. Tem contrato, tem que treinar.
e eu concordo com a diretoria do Cruzeiro. Se é para rescindir o contrato, pessoal, que seja de forma amigável, sem prejuízos maiores para o Cruzeiro, que já tomou prejuízo demais com essa negociação. Então, deixa ela treinando e aí vamos ver se ele vai conquistar a confiança de novo do Leonardo Jardim, enfim, se ele vai conseguir render para poder voltar a jogar. Mas, a princípio, fica de lado, treinando separado. Bel. Mas pelo clima que tá, muito provavelmente ele vai sair, né? É o que a torcida do Cruzeiro espera. A gente não quer, a gente acha que não tem mais clima para o Dudu no time. Eu acho que ele não teve um papel de profissional, um papel de jogador com a experiência que ele tem, de acalmar os ânimos, de resolver isso internamente, levou para a imprensa, criou toda essa polêmica. Então não tem mais clima no Cruzeiro, só não pode tomar prejuízo agora. Agora deixa ele treinando separado, espera a janela do meio do ano para ver se empresta, se negocia, que ele vá para onde ele quiser, sem danos maiores para o Cruzeiro, Bel. Até porque se ele jogar a Copa do Brasil hoje, ele não pode atuar por outra equipe também. Tem essa questão também que impossibilitaria também. Agora, direto do palco da partida de hoje, Aninha, Cruzeiro estreando na Copa do Brasil, está Lauro Lopes para já começar a passar essas informações, público, ficha técnica. Fala, Laurinho. Fala, Bel, muito bom dia a você, aos amigos do Alterosa Esporte, a galera da bancada, né? A gente está aqui na esplanada do Mineirão e não acontece de forma normal. A esplanada está recebendo, assim, a galera, né, em dia de jogos. Mas como hoje é feriado, a esplanada do Mineirão fica aberta até 1h da tarde. Então tem um pessoal se divertindo aqui, muita família passeando com os filhos, né? Agora falando sobre essas questões que envolvem o jogo do Cruzeiro, a estreia na Copa do Brasil às 9h30 da noite contra o Vila Nova de Goiás. E aí, ô Bel, a carga de ingressos, né, que estava prevista inicialmente pelo Cruzeiro e pela Minas Arena era de 25 mil ingressos. O Cruzeiro pediu uma carga um pouco maior de 28 mil ingressos. A última parcial divulgada oficialmente pelo clube foi de 21 mil ingressos vendidos, né? Os ingressos variavam de R$ 30 a R$ 87,50 para sócios torcedores, para quem não é sócio, de R$ 110 a R$ 250, sem considerar os descontos aí de meia entrada. Outro detalhe sobre a esplanada, portões, que ficam abertos 3 horas normalmente antes da partida. Hoje tudo isso vai estar aberto 2 horas antes do jogo. Então, às 7h30 da noite, esplanada, estacionamentos e portões estarão abertos aqui no Gigante da Pampulha. A criançada está se divertindo aqui, ó, ao nosso redor. E só para a gente finalizar essa primeira participação aqui, Bel, deixando aí para análise principalmente da Aninha, a ficha técnica, quem comanda então essa partida, colocando na tela do Alterosa Esporte aí, o árbitro será o Rafael Klaus, de São Paulo, com assistentes também de São Paulo, o Daniel Luiz Marques e o Luiz Alberto Andrini Nogueira. O responsável pelo VAR, também paulista, o Márcio Henrique de Góes. Então é essa turma aí que vai comandar a arbitragem nessa estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil, Bel. Beleza, Laurinho, daqui a pouco você volta com mais informações. Ô, Miltins, por gentileza, coloca aqui no telão também, quando der isso, essa ficha técnica. Se você, Aninha, tiver alguma dúvida sobre polêmica e arbitragem, seu consultor tá aí ao lado, tá aqui com a planilha aberta. Exatamente. Bel, a gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira. Então, o Vila Nova é o atual campeão. O Rafael está aqui com a planilha aberta. Exatamente. Bel, a gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira. Então, o Vila Nova é o atual campeão goiano, vem de algumas vitórias aí na Série B. Se não me engano, está em terceiro colocado aí na Série B do Brasileirão. É um time que vai dar trabalho. É um time que está, por exemplo, comparando com o Maringá, por exemplo, ele está um nível bem acima do Maringá. Então, o Cruzeiro vai ter trabalho, não vai ser um jogo fácil. Eu espero não precisar, Bel, amanhã chegar aqui e falar de arbitragem, que a gente fale sobre a arbitragem amanhã. Espero que o Rafael Klaus faça uma participação bem discreta, que deixe a bola rolar, que deixe o jogo acontecer e que o Cruzeiro faça o que tem que ser feito, faça o seu dever de casa. A gente ainda está aí no Brasileirão invictos dentro de casa e a gente quer manter essa sequência também para a Copa do Brasil. Então eu espero que hoje a gente saia com a vitória. E eu estou sentindo, Bel, pelo que eu vi da torcida, que a gente vai subir essa carga de ingressos aí para os 28 mil torcedores. Estarei lá hoje à noite contando com essa vitória do Cruzeiro, Bel. O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense e esse nós temos, Aninha, o gol. Bel, foi um bom jogo. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense, que, se eu não me engano, agora subiu aí para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi um bom jogo, os meninos da base, essa garotada da base do Cruzeiro
é uma base muito forte. Eu espero que dê frutos aí pra gente, não só jogando, mas também de forma, né, financeira. É um time muito bom. E agora o Cruzeiro pega o Palmeiras, que é o líder. O Cruzeiro caiu para a 5ª colocação, mas ainda assim, apesar da derrota, Bel, dentro de casa, faz uma boa competição e a gente tem grande expectativa aí com esse time, Bel. E o goleirão ali já tá aprendendo com o Cássio, hein, Eu pai? falo que é o Jurassic Park, com os ovinhos lacia, já vai já tá aprendendo com o Cássio. Um chute a queima-roupa não tinha jeito, tá, gente? Foi um chute a queima-roupa, todo mundo viu aí, foi uma defesa difícil, então não vamos cair na pilha, não. Segue firme aí treinando, nossa base é muito forte. Eu evito brincar um pouco mais com... E reintegrou o Dudu ao elenco. Tá aí a notícia do noataque.com.br. Durante toda essa semana a gente vem acompanhando essa polêmica. Vai, não vai, sai, tem multa, tem outros times querendo aí. Só pensa no todo, ele não pensa só ali dentro das 4 linhas. Então ele tá ajudando o Cruzeiro nisso aí. Reintegrou o Dudu aos treinos, que não quer dizer que o Dudu vai pro jogo. Hoje, já disse aqui anteriormente, ele não vai pro jogo, não está escalado pro jogo de hoje, mas segue treinando separadamente. Aí vamos ver o desenrolar dessa história. Eu acredito, a torcida do Cruzeiro também acredita que ele não tem clima mais para continuar no Cruzeiro, mas não vale a pena agora o Cruzeiro ter esse prejuízo milionário. Então deixa ele treinando ali separado. Se por acaso sentar, conversar com o Leonardo Jardim, o treinador, entender que ele tem condições de voltar com compromisso, com ética, responsabilidade, com o peso que ele tem, porque ele é um jogador experiente, ok, pode ser que ele volte, mas eu duvido muito, acho que o Cruzeiro vai esperar aí a janela do meio do ano para emprestar, vender, liberar, enfim, o que quer que seja pro Dudu, mas eu acho que no Cruzeiro ele não tem clima mais. Ô, Bel, o Dudu... Seguir o rumo aqui do programa, eu vou chamar o Lauro Lopes, que ele vai trazer algumas informações do time do Cruzeiro para logo depois a Aninha escalar. Pode falar, Laurinho. Ô Bel, então, como eu havia adiantado, né, no bloco anterior, o Cruzeiro tem uma novidade para essa partida em relação ao último jogo do time, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Agora, pela Copa do Brasil. O Fabrício Bruno ficou suspenso do jogo contra o Vasco, cumpriu suspensão, então está retornando ao time. Ele com certeza estará nessa zaga do Cruzeiro. 2 jogadores seguem no departamento médico, o João Marcelo e o Matheus Henrique. Então, obviamente, estão fora do jogo, a exemplo do Dudu. Já falamos demais sobre ele aqui no programa, né? O Dudu, então, voltou a treinar lá alguns jogadores por conta de uma sequência um pouco mais desgastante nas últimas semanas, né? O calendário do Brasil a gente sabe que é um pouco complicado, então o time pode estar um pouquinho diferente, mas contando com esse retorno do Fabrício Bruno. Tá ok? Aninha, deixo com você aí para escalar esse time do Cruzeiro. Bom fim de semana a todos. Um beijo no coração, galera. É isso aí, Lauro. A gente já sabe, a certeza que a gente tem aqui. Matheus Henrique está fora, o Dudu não foi escalado e é isso aqui, esse é o provável Cruzeiro de hoje. Podendo, pessoal, no último jogo o Fagner saiu reclamando ali de câimbras, o Fagner e o Lucas Silva, por isso que eu não escalei o Lucas Silva aqui. Então pode ser, o William já está liberado, então hoje o Leonardo Jardim tem a opção de colocar ou o Fagner, ou o William, ou quem sabe até improvisar o Jonathan Jesus, coisa que ele já fez em outros jogos, aqui pela lateral direita, mas é isso, é Cássio, Fabrício Bruno retorna, Vidalba, Kaique, Lucas Romero. Tem a opção do Murilo ou talvez também do Wallace. O Leonardo Jardim também gosta dessa opção. Mas eu fico de Romero, Murilo, que entrou bem no último jogo. Matheus Pereira também reclamou de um incômodo na coxa, então deve ser poupado para o jogo de domingo contra o Flamengo. Então eu acho que ele vem assim, com o Murilo no meio, Wanderson pela esquerda, Eduardo ali fazendo o papel do Matheus Pereira, Christian que está muito bem, caindo mais pela direita. E o nosso centroavante, Caio Jorge, o nosso matador. Então hoje é dia de alegria no Mineirão e eu estou contando com a torcida do Cruzeiro enchendo o estádio. Nós somos os maiores vencedores da Copa do Brasil, então hoje o Cruzeiro vai com essa escalação aqui, um time intenso, bem posicionado. A gente precisa parar de tomar gols, a zaga do Cruzeiro precisa ficar mais coesa, mais fechadinha. E é isso aí, Mineirão lotado hoje, 2-0 para o Cruzeiro, com muito respeito ao Vila Nova, mas tem que fazer em casa, tem que fazer o seu dever de casa e garantir essa vitória. Bel, 2-0.